Graças e paz. Muito nervoso começar daqui, né? Tremendo. Eu não sei porquê. Bom, para quem não me conhece, eu sou Amanda. Eu sou filha, né, dos pastores José Carlos e da Kátia. Eu sou casada com o Guilherme, eu não sei onde ele está, mas está por aí. Mas o mais importante sobre mim é que eu sou filha de Deus. E adoro essa. Não vou nem falar sobre identidade hoje. E é pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui hoje com essa responsabilidade de compartilhar uma palavra com vocês. Eu creio que todas as vezes que alguém sobe aqui é para ser um instrumento nas mãos de Deus. Não é para falar o que a pessoa acha, opinião, para fazer um discurso, mas é para ser boca de Deus. E eu creio que não será diferente hoje. Eu sou apenas um mensageiro, então ignore as minhas falhas e limitações, porque a mensagem é de Deus. Então que não seja eu, mas o Espírito Santo falando aos seus corações. Amém? Eu já tinha quase certeza sobre o tema que eu ia falar hoje, antes de preparar a ministração. Eu já estava com uma ideia na mente, sabe? A falar sobre enxergar Jesus nas coisas simples, tinha tudo a ver com o começo do ano. Eu comecei a ler um livro para pegar umas referências, e quando eu fui parar, né, sentar para escrever a ministração e orar sobre isso, Deus mudou tudo. E como, né, nós estamos aqui para obedecer, hoje eu vou falar sobre discipulado. Antes de começar, eu vou falar muito essa palavra e sinônimos disso aqui hoje, então vou esclarecer essas nomenclaturas. Quem fez o curso Maturidade Cristã? Aí, muito bem. Quem fez o curso Maturidade Cristã sabe que a gente teve 2 aulas no curso sobre discipulado, que foram muito importantes, e falavam sobre isso, mas resumindo aqui para vocês, discipulado é um relacionamento entre alguém mais maduro espiritualmente, um discipulador, e alguém que está aprendendo, o discípulo. Esse modelo foi dado pelo próprio Jesus, de quem, inclusive, todos nós somos discípulos. Nós somos, primeiramente, discípulos de Cristo. Jesus é o modelo número 1 de discipulador e do processo de discipulado, porque foi o que ele fez com aqueles 12 homens que eram seus discípulos, que andaram com ele. Jesus se relacionou com eles durante 3 anos, até que eles se tornassem parecidos com Jesus. E até hoje esse é o objetivo, que todos sejam parecidos com Jesus, sejam discípulos dele. Então, nós podemos viver esse discipulado em 2 níveis. Nós somos discípulos de Jesus, nós nos relacionamos com ele, mas também podemos ser discípulos de um líder mais maduro. E nesse relacionamento, o objetivo é que tanto o discipulador quanto o discípulo sejam mais parecidos com Jesus e se relacionem com ele. Ficou claro? Discipulador, discípulo, discipulado. Amém? As coisas estão caindo. Esclarecido isso, eu queria ler com vocês um texto que está em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Aliás, se você está fazendo o plano de leitura que nós começamos com a igreja, talvez você já tenha lido essa passagem nessa semana. E se você não começou com a gente, leia, ainda dá tempo. É muito importante, transformador, edificante ler a Bíblia. Nesse plano de leitura que a gente está fazendo é um aplicativo, você entra lá, ele tem 3 capítulos para você ler por dia, já separadinho, tudo certinho. Você pode ouvir a Bíblia, você pode grifar, você pode anotar. É incrível, gente, vocês deviam participar. E o objetivo é ler a Bíblia inteira em 1 ano. E é um plano de leitura bem dividido, então não vai ficar pesado, não vai ter um dia que você vai ter que ler 25 capítulos, não vai ter isso. É só você não atrasar, né? Que aí... Enfim, nesse texto, se vocês já conseguiram abrir aí, Mateus 19, a partir do versículo 16, diz o seguinte: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres.
então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora muito triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Interessante esse texto, né? Eu vou beber uma água aqui. Esse texto começa com um jovem muito rico perguntando a Jesus: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Esse jovem, assim como muitas pessoas, se aproximaram de Jesus porque queriam ir para o céu. Né? Quem nunca? Mas, como veremos na história e também nessa ministração, ser discípulo de Jesus não é simplesmente uma passagem para o céu. Jesus responde ao jovem dizendo que ele devia obedecer os mandamentos da lei. O jovem já fazia tudo o que Jesus recomendou, mas ele estava procurando por algo mais. O que mais devo fazer? Ele pergunta para Jesus. Só que, com certeza, esse jovem não estava preparado para a resposta que ele recebeu. Ele queria mais, mas ele não queria pagar o preço do discipulado. Ele queria apenas seguir algumas regras e, no final, ir para o céu. O que Jesus propôs para esse jovem foi o discipulado. Assim como ele chamou aqueles 12 homens que eram seus discípulos, Jesus convidou esse jovem para segui-lo, ser uma das pessoas que caminhava junto com ele, que via de perto cada um dos milagres, que ouvia a verdade do reino direto da boca do rei. Como Jesus mesmo disse aos seus discípulos, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. O que Jesus estava oferecendo para esse jovem era um grande privilégio. Mas o jovem não enxergou dessa forma. Seus olhos se fixaram naquilo que ele teria que abrir mão e não no que ele ganharia em troca. Essa talvez seja uma das coisas mais centrais sobre o discipulado. O que ganhamos é infinitamente maior do que aquilo que nós temos que abrir mão. Eu vou repetir, que essa frase é importante. O que ganhamos é infinitamente maior do que aquilo que nós temos que abrir mão. Você já deve provar isso na sua vida, talvez mesmo sem perceber. Todas as coisas que você já abriu mão por ser cristão. Em algum momento você teve que abrir mão de alguma coisa. Hoje, por exemplo, você teve que abrir mão do seu sono. Você teve que abrir mão da sua cama quentinha, estava frio, mas você abriu mão disso porque você quis vir ao culto. Isso porque você é cristão, você abriu mão disso por causa de Jesus. E todas as coisas que nós já abrimos mão por ser cristão não podem se comparar, nem por um segundo, com o que nós recebemos dele. Por acaso, algo desse mundo pode se comparar com o cuidado de Deus? O seu amor avassalador, a paz que excede todo entendimento, a provisão diária do qual ele supre as nossas necessidades, a esperança que ele nos garante, igual o Rafa ministrou na semana passada, eu tenho certeza que não. Não tem nada que se compare com aquilo que Deus está nos proporcionando todos os dias. É sobre isso que se trata a segunda metade do texto que nós lemos, as recompensas do discipulado. Na primeira parte, nós vimos o jovem rico considerar o preço do discipulado muito alto. Desse relacionamento com Jesus, caro demais. Nessa segunda parte, Jesus fala aos seus discípulos, os 12 homens que deixaram literalmente tudo para segui-lo,
que tudo o que eles abriram mão, todo o preço que aos olhos do jovem pareceu alto demais, tudo isso seria recompensado 100 vezes mais, ainda nessa terra. E também, que era o que o jovem rico estava perguntando, eles receberiam a vida eterna. Como eu já disse, o que ganhamos é infinitamente maior do que aquilo que temos que abrir mão. Muitas vezes nós cristãos, os líderes principalmente, nos sentimos insatisfeitos ao comparar as nossas vidas com as pessoas ao nosso redor. Porque parece que as pessoas já conquistaram mais coisas. A pessoa que tem mais ou menos a sua faixa etária, que talvez estudou com você, ou enfim, alguém ao seu redor, você pode olhar ali na rede social e pensar, poxa, mas essa pessoa tem tanto mais do que eu, ela já viajou muito mais, ela tem mais carro, uma casa melhor, parece que a vida dela é tão à frente da minha, tão longe do que eu conquistei até aqui, mas nós nos esquecemos que a nossa vida é realmente diferente. Porque nós estamos perdendo a nossa vida por causa de Cristo. Nós estamos, sim, perdendo algumas coisas dessa vida, dessa terra. Porque nossos olhos estão na eternidade. E na eternidade, as pessoas que nós discipulamos, as pessoas que nós alcançamos para Jesus e investimos nelas, para que elas permaneçam, essas pessoas, elas têm valor. As casas, os carros, as viagens, nada disso vai importar quando o grande dia chegar. Em Mateus 10, no versículo 39, diz assim, quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. As coisas no reino de Deus são invertidas. Mas essa é a beleza da vida com Cristo. Quando a gente acha que está perdendo tudo, a gente está ganhando tudo. Quando a gente acha que está ganhando tudo, é que a gente está perdendo tudo. Recapitulando, entendemos até aqui que o discipulado é um relacionamento. O preço desse relacionamento com Jesus pode ser alto, mas a recompensa é muito maior. Esse é o primeiro ponto da nossa ministração. Se você quiser anotar aí, vai ter 3. Grave isso no seu coração. O preço do discipulado é alto, mas a recompensa é muito maior. 2. O discipulado é a única forma de permanecer. Esse segundo ponto que podemos aprender sobre discipulado nos mostra que ele é o único caminho para permanecer no Evangelho. E permanecer é algo muito importante, essencial na vida cristã. Nós não somos cristãos porque nós nos batizamos um dia. Você não é cristão só porque você levantou a mão em algum momento, em algum apelo. Você não é cristão porque você uma vez por semana vem no culto, então eu sou cristão. Não, você é cristão porque todos os dias você escolhe Cristo. Todos os dias você escolhe se relacionar com Jesus, você escolhe estar com Ele, amar a Ele, ser amado por Ele, todos os dias. E nós escolhemos nos relacionar com Jesus e vamos fazer isso até Ele voltar. E então nós vamos passar toda a nossa eternidade com Jesus. Esse relacionamento é o objetivo da nossa vida, permanecer nisso até que Ele volte. E aí a gente vai ficar só a eternidade com Jesus. Imagina, se você não gosta de orar hoje, o que você vai fazer na eternidade? Já pensou? Não é que eu não gosto muito de orar, tenho uma dificuldade grande, eu entendo, também tenho. Mas o que a gente vai fazer no céu? Ficar um olhando para a cara do outro e para a cara de Jesus? Não, né? João 15, a partir do versículo 5, vamos abrir juntos? Acho que eu tenho bastante tempo, hein? Eu falei para o Guilherme que eu ensaiei algumas vezes, né, a minha ministração. É uma ótima técnica, você escreve tudo, aí você fica falando para o espelho. Aí nos meus ensaios estava dando uns 25 minutos, 30, eu escrevi mais um pouco, não sei, parece pouco ainda, mas vamos lá, vai dar tudo certo. João 15, a partir do versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se alguém permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discipulado de Cristo é algo que nos faz permanecer nele, e ele em nós. Um relacionamento real, genuíno, profundo, através da palavra, da oração, do jejum, dos frutos. Um processo em que ele está enraizado em nós e nós estamos enraizados nele. Constantemente nós precisamos voltar os nossos olhos de volta para essa essência, de volta para Jesus. Somente ele é a videira verdadeira. Somente ele é a essência da vida cristã. Ele é o primeiro e o último. Para ele, por meio dele, por causa dele, são todas as coisas. Sem ele, nada podemos fazer, mas nele todas as coisas são possíveis. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu começo a pensar sobre Jesus, sobre quem ele é, sobre tudo que ele significa, me dá um pouco de vontade de chorar, falando, gente, ele é incrível. Eu até comentei lá no plano de leitura que a gente está fazendo juntos, a gente começou em Mateus e tem várias histórias sobre Jesus, né? E aí um desses dias eu comentei, gente, Jesus é incrível, né? Ele é a pessoa mais sensacional que já pisou nessa terra, porque você começa a ler sobre o que ele fez e como ele agia e como ele era, e você fica apaixonado, ele é incrível. Essa é a essência do Evangelho, Jesus Cristo. E um segundo nível de discipulado que nos faz permanecer é com outros cristãos mais maduros. Porque no processo de andar juntos, prestar contas, servir os outros, vemos Cristo ser formado em nós e através de nós. Esses relacionamentos não são mais importantes do que o seu relacionamento direto com Cristo, mas eles são um caminho eficaz para nos manter firmes e nos impulsionar para ir além. Como Paulo dizia, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tamanho o compromisso com o discipulado que ele tinha, que ele podia dizer isso. Ele podia chegar para alguém e falar, ó, me imita, que eu estou imitando a Cristo. Esse tipo de relacionamento, esse tipo de compromisso nos faz estar mais firmes com Deus. Alguém está olhando para mim. Alguém conta comigo. Alguém conta com a minha oração. O que eu estou fazendo importa, não é só sobre a minha vida. As pessoas que eu discipulo podem ser afetadas por isso. Por essa atitude errada, por essa atitude certa. O que eu faço também está sendo semeado na vida das pessoas que eu discipulo. O relacionamento com outros cristãos, o corpo de Cristo, é algo poderosíssimo. Em João 17, Jesus diz que a nossa unidade revela como ele é um com o Pai. Paulo diz em Filipenses para termos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma atitude, considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso só comprova a importância de ser discipulado e discipular dentro da igreja, de viver esse relacionamento com os outros cristãos. No meu GCEM é grupo de comunhão, edificação e multiplicação. São as células da nossa igreja, só para caso você também que está em casa, amém, tem alguém assistindo, só para explicar isso. Então, no meu GCEM, no grupo que eu e o meu marido lideramos, nós temos uma frase, não andem sozinhos. Um dia eu ministrei alguma coisa que ninguém lembra, nem eu mesma, mas o Guilherme comentou sobre isso e falou essa frase, não andem sozinhos, e ficou na lembrança de todo mundo para sempre. E a questão é que nós não precisamos percorrer esse caminho sozinho. Sabe a estrada estreita que leva até a porta estreita, que leva até o céu? Você não precisa andar nela sozinha. Deus colocou outras pessoas ao seu redor com um propósito. Deus criou a igreja, Deus criou o corpo com um propósito. Ele não queria que alguém que aceitasse a ele vivesse sozinhos até chegar no céu. Não é esse o propósito. Nós podemos pedir ajuda. Nós podemos oferecer ajuda. Quando andamos juntos, é mais difícil de nós cairmos, é mais difícil de nós desanimarmos, é mais difícil de nós desviarmos. Tenha pessoas para pedir socorro e seja socorro para outras pessoas. Se nós caminharmos juntos, nós vamos ser mais parecidos com Jesus e nós vamos todos juntos para o céu. Eu não quero ir para o céu sozinha. Eu quero que vocês estejam lá, gente.
Deus não espera que uma única pessoa salve o mundo inteiro. Na verdade, ele já mandou Jesus para fazer isso. Mas nós somos parte de um corpo. Nós vivemos em comunidade, é o nome literalmente da nossa igreja, Comunidade da Graça. Nós precisamos uns dos outros. Pedir ajuda não é ser fraco, oferecer ajuda não é ser bobo. Viver sozinho é, na verdade, antibíblico. Vou falar de novo, essa é legal, grifei. Pedir ajuda não é ser fraco, oferecer ajuda não é ser bobo. Viver sozinho é, na verdade, antibíblico. Se você não gosta de pessoas, eu sinto muito, mas você vai ter que lidar com isso para ser cristão. E eu creio, não só brincando sobre isso, mas eu creio que Deus pode liberar e vai liberar cura sobre as nossas vidas ainda hoje. Em nome de Jesus. Todas as barreiras de relacionamento, a falta de perdão, desconfiança, fofoca, raiz de amargura, inveja, tudo que pode atrapalhar você de se relacionar bem com o corpo de Cristo e de produzir frutos dentro da igreja, vai ser quebrado em nome de Jesus. Eu sei que quando nós caminhamos tanto fora da igreja quanto dentro da igreja e nos relacionamos com as pessoas ao longo da vida, a gente vai acumulando certas decepções, frustrações. Com certeza você tem história de pessoas que erraram com você, que falharam com você, que te machucaram, que você confiou nessa pessoa e ela te traiu de alguma forma. Todos nós temos esse tipo de experiência, porque pessoas são falhas. Mas não é porque alguém falhou conosco em algum momento da vida que nós devemos parar de nos relacionar com as pessoas. Esse tipo de ideologia não é de Deus, é do mundo. Olha, você não confia em ninguém, hein? Você é o único responsável pelo seu sucesso. Se você não fizer, quem que vai fazer por você? Isso não vem de Deus. Deus fala que nós devemos viver como corpo, conquistar como corpo, andar como corpo, sempre juntos. Esse é o Evangelho de Cristo. Nós assistimos, eu e meu marido, uma série esses dias que chama Maid. É uma série do Netflix e a palavra maid significa faxineira em inglês. Essa série conta uma história muito triste de uma mulher que tinha uma filha pequenininha e ela acaba tendo que sair de casa porque o marido dela era alcoólatra, várias questões, enfim. E ao decorrer da história da série, ela passa por várias outras situações difíceis e você fica, sabe aquela série que você fica, putz, não tem mais nada para dar errado, aí dá mais coisa errada, enfim. Mas uma coisa que eu achei muito interessante na história da série é como ela é ajudada por várias pessoas. Ao longo dos episódios, tem várias pessoas que ajudam ela de alguma forma. E todas as pessoas que ajudam a personagem principal, elas têm algum tipo de defeito, algum tipo de limitação. Você olha para a pessoa e mostra, né, algumas cenas, assim, poxa, mó vacilona essa pessoa. Mas nessa situação específica, ela ajudou, ela fez alguma coisa de boa. Né? Nem todo mundo é só erro e nem todo mundo é só acerto. E ela, no final das contas, ela consegue resolver os problemas dela e tem meio que um final feliz, mas ela só consegue chegar nesse final feliz, ela só consegue chegar lá porque pessoas ajudaram ela. Você, olhando a história, você percebe, não tinha como ela fazer isso sozinha. Não tinha a menor chance dela conseguir resolver todas essas questões e lidar com tudo isso se essas pessoas, cada uma em um ponto, não tivessem ajudado ela. E quantas vezes, né, trazendo para as nossas vidas, nós não aceitamos ou não queremos a ajuda das pessoas porque elas não são perfeitas, porque elas erraram, porque nós sabemos qual é o defeito das pessoas. Porque essas pessoas têm os seus próprios problemas para resolver. Às vezes a gente acha que vai incomodar. A verdade é que todos somos limitados e imperfeitos. Todos estamos em obras e todos precisamos uns dos outros para chegar no lugar onde nós almejamos. No nosso caso, o céu. Você precisa de alguém para chegar no céu. Além de Jesus, é claro. Nós precisamos uns dos outros para chegar lá. Então, recapitulando, primeiro ponto, o preço do discipulado é alto, mas a recompensa é muito maior.
2, o discipulado é a única forma de permanecer. E 3, todo cristão é um discípulo e todo cristão foi chamado para fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Como cristãos, precisamos entender que somos igualmente discípulos e chamados para discipular. Esse versículo não é apenas para os líderes e os pastores. Esse chamado de discipular as nações é para cada um de nós, é para cada um de vocês. Somos discípulos de Jesus, fomos salvos por Ele com o propósito de salvar outras pessoas. Que a mesma graça que te alcançou, alcance o máximo de pessoas possíveis. Meu pai sempre fala isso. Você foi salvo antes com um propósito. Não acho que é porque você é mais bonitinho, mais legal. Não, eu sou o primeiro da minha família a se converter. Tem um propósito nisso. Deus te salvou antes para que você evangelize, salve as outras pessoas. Salve as pessoas da sua família que ainda não são convertidas. Salve as pessoas do seu trabalho que ainda não são convertidas. Todas as pessoas ao seu redor que não conhecem a Jesus, você pode levá-las até Cristo. Discipular essas pessoas. Isso é o discipulado. Não é fazer um curso de teologia, ter doutorado, mestrado, e depois eu vou lá e ministro púlpito. Isso não tem nada a ver com discipulado. Fica tranquilo, se você tem medo de subir aqui em cima, não precisa. O discipulado é feito 1 a 1. É os bastidores das coisas. Entender que somos discípulos de Cristo nos mantém focados em buscá-lo, em ter um relacionamento com Ele, uma vida que agrade a Ele. Esse é o parâmetro para as nossas escolhas diárias. Ser discípulo de Jesus molda o estilo das nossas vidas. Esse discipular outras pessoas é algo que nos dá propósito. Nos faz ser como Jesus, que literalmente deu a sua vida por outras pessoas. E é exatamente isso que Jesus espera de nós. Tudo que Jesus fez nessa terra foi exemplo. Tudo que ele fez foi para mostrar um modelo. E o que Jesus fez? Ele morreu na cruz. Por que ele morreu na cruz? Por ele? Não, ele não tinha pecado. Ele morreu na cruz por todas as outras pessoas que precisavam de salvação. Ele se entregou por completo. E é isso que ele espera de todos aqueles que querem ser parecidos com ele. Se você quer ser cristão, Jesus espera que você entregue a sua vida por outras pessoas. E a verdade é que a gente só está aqui hoje porque alguém se entregou. Não só Jesus, claro, ele é acima de tudo, mas alguém falou de Jesus para você. Alguém investiu tempo em você. Ou não só alguém, mas várias pessoas ao longo da nossa caminhada cristã investem tempo em nós. Orando, discipulando, te chamando para ir para a igreja, você provavelmente deu trabalho também. Mas Deus espera que a gente faça isso com outras pessoas. Quando vivemos o chamado de formar discípulos, experimentamos a realização mais profunda de satisfação e realização. Muito mais do que conquistar algo material, algo pessoal, um sonho ou qualquer outro tipo de realização. Ver Cristo sendo formado na vida de outra pessoa e acompanhar de perto mudanças de hábito, de pensamento, de caráter, Deus restaurando, transformando, curando e ainda poder participar disso, não existe nada, absolutamente nada, que se compare a isso. É muito bom ver alguém começando a caminhar com Cristo, mudando a maneira dela de viver. Ele bebia e agora ele não bebe mais, ele fazia isso e agora ele não faz mais. E aí ele restaurou o casamento dele, aí ele mudou o relacionamento deles com os filhos, ele liberou perdão para o pai, e agora ele está bem no emprego, ele está crescendo nessa área, ele está crescendo naquela área. A gente está desafiando ele, ele vai até ministrar semana que vem. Semana que vem não, né? Fevereiro. Mas ver as pessoas crescendo com Cristo. Essa é a coisa mais incrível que nós podemos realizar nessa terra. Eu sempre falo para as pessoas no meu GCM que cuidar deles é a tarefa mais importante da minha vida. Mais do que vender plano de saúde ou caneca, mais do que estudar, mais do que fazer qualquer outra coisa para mim mesma.
porque esse é o objetivo, o propósito da minha vida. Levar pessoas para o céu é o que eu nasci para fazer nessa terra. Eu posso viver meus anos sem conquistar tudo que eu gostaria, financeiramente, materialmente. Mas se, como Jesus, eu puder dizer no final da caminhada que nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, eu terei cumprido a minha missão. Você já parou para pensar que a única coisa que você realmente pode levar para o céu são pessoas? Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa no céu e as pessoas falam, você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar não sei o que, não sei o que lá. Realmente, a gente não vai levar nada disso, mas pessoas vão para o céu. Logo, podemos levar pessoas junto. Esse é o foco. Se a gente pode levar a nossa família para Jesus e ela vai estar no céu e esse é o objetivo. Se eu posso levar meus amigos para o céu, eu vou focar nisso. Se eu posso levar as pessoas do meu trabalho para o céu, eu vou focar nisso. Mateus 6, 19 ao 21 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pessoas são os tesouros que nós acumulamos no céu. Cada pessoa que nós servimos, que nós amamos, que nós cuidamos, que nós discipulamos, são um tesouro de Deus. Essa era a prioridade de Jesus. Em seu tempo aqui na Terra, Jesus não acumulou mansões, dinheiro, nem nada do gênero. Ele literalmente diz, eu não tenho onde deitar a cabeça. Jesus não tinha nada de material. Mas o grande legado de Jesus foram aqueles 12 homens que ele discipulou, que ele andou junto, que ele investiu tempo, que ele passou raiva às vezes com os discípulos, mas que por causa desses 12 discípulos, por causa dessas 12 pessoas que Jesus discipulou, nós conhecemos o Evangelho hoje, 2000 anos depois. Nós somos resultado, fruto do discipulado de Jesus. Fruto desses 12 homens. Não foi Jesus que continuou aqui, que implantou a igreja, que escreveu a Bíblia. Jesus não fez isso. Não é maluco isso? Não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Não foi Jesus que fundou as primeiras igrejas. Foram os discípulos de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é por causa do discipulado. Eu queria ler outro texto com vocês. João 21, 15 ao 17. João 21, 15 ao 17. Amém? Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus diz a Pedro para que cuidasse das suas ovelhas. Jesus deixa muito claro nessa passagem qual era a sua prioridade, qual devia ser a prioridade de Pedro como seu discípulo. É também o que ele está dizendo para nós hoje. Que a prioridade da vida da Suelen seja cuidar das minhas ovelhas. Que a prioridade da vida da Maria seja cuidar das minhas ovelhas. Amém? O tema da comunidade esse ano é Quem ama, anda junto. E o discipulado é exatamente isso. Viu como o Espírito Santo alinha todas as coisas e dá tudo certo no final? Eu estava em dúvida sobre falar sobre isso. Eu falei, nossa, discipulado, não sei se é um tema, né, legal assim para falar no começo do ano, mas faz sentido. A direção do Espírito. Bom,
nós entendemos que, 1, o preço do discipulado é alto, mas a recompensa é muito maior. 2, o discipulado é a única forma de permanecer. E 3, todo cristão é um discípulo e todo o cristão foi chamado para fazer discípulos. Mas, como nós vamos fazer isso? Como nós colocamos em prática essa palavra? Eu separei alguns pontos do que não é discipulado, que você não deve fazer. Discipulado não é um processo rápido, simples ou linear. Isso quer dizer que tanto para você como discípulo, quanto as pessoas que você irá discipular, não é uma trajetória crescente e sempre igual. Não é todo mundo que com X tempo de igreja já vai estar liderando um GC. E pode ser que sim. Tem pessoas que funcionam de uma determinada forma, que caminham de uma determinada forma e outras pessoas de outra forma. Tem pessoas que vão ter dificuldades com algumas coisas que outras pessoas não vão ter e vice-versa. É importante, e isso é importante, entender que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, mas quem está à frente de cada processo é Deus. Jesus é o dono da obra na vida de cada um. E no final nós temos essa esperança. Está escrito em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fica tranquilo que quem está cuidando da obra é Jesus, tanto da sua quanto da vida das pessoas que você discipula. Porque às vezes a gente acha que tem que ser igual. Poxa, mas faz 25 anos e essa pessoa não vai, não acontece. Aquela outra pessoa em 1 ano foi. Deus tem tempos diferentes, processos diferentes, e está tudo bem. A nossa responsabilidade, esse é o próximo ponto, mas a nossa responsabilidade é amar, é ensinar, é servir. Quem vai mudar a vida das pessoas é Deus. Discipulado não é ser responsável pelo que o outro faz. Ser discipulador não significa que se a pessoa errar, a culpa é sua. Não significa que se a pessoa não for para o céu, a culpa é sua. Discipular é andar junto, é amar, é ensinar. Mas cada um continua tendo o seu livre-arbítrio para fazer as suas próprias escolhas. E o mesmo vale para nós como discípulos. Quando você erra, quando você peca, quando você faz alguma coisa e se desvia, a responsabilidade ela é sua, não é do seu líder, não é do seu pastor. Ah, mas ele não veio perguntar se eu estava bem. Ah, mas isso só aconteceu porque o meu líder não orou por mim. Eu pequei, mas o meu discipulador que não cuidou de mim direito. A gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e não se culpar pela escolha do outro. E eu falo isso por experiência própria, porque cuidar de pessoas não é fácil. Pode existir e provavelmente vai existir na sua caminhada pessoas que você ama, que você cuida, que você discipula, e que ainda assim a pessoa se desvia. Ainda assim ela escolhe outro caminho. E dói, nós nos entristecemos, mas respeitamos o livre-arbítrio do outro. Nós continuamos orando por essa pessoa, mas a obra de Deus não para, ela continua. E é interessante que até Jesus passou por isso, sobre esse ponto. Jesus discipulou igualmente 12 homens, como nós já falamos. E um deles, Judas, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Ele escolheu o pecado, mesmo sendo um dos discípulos de Jesus Cristo. Olha quem discipulava ele, e ainda assim, ele escolheu errado. Discipulado não é ser chefe, nem psicólogo, nem coaching, nem juiz, nem voz da consciência. Nós temos que entender claramente o nosso papel e o das pessoas que nós discipulamos. Não podemos mandar nas pessoas. Não podemos ser aquele que apenas ouve e dá uns conselhos. Aquele que inspira, dá uma injeção de ânimo. Que julga, nossa, fala que a outra pessoa fez de errado. Ou que diz o que é certo e errado. Todas essas coisas podem parecer certas, mas o nosso papel é levar a pessoa a Cristo, é aconselhar segundo a palavra. Tudo precisa envolver Jesus e apontar para Jesus. Não é papel do discipulador dizer com quem a pessoa tem que namorar, como ele acha que a pessoa deve criar os filhos, dar lição de moral ou apartar a briga. Entendem a distorção do que pode
levar isso? O processo de discipulado é levar alguém a ser mais parecido com Jesus e a se relacionar com Jesus. Aqui não ficou tão curto, hein, gente? Glória a Deus. Estou terminando. Alguns passos práticos para uma vida de discipulado em 2022. Primeiro, seja discípulo de Cristo através da oração, do jejum e da palavra. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você não pode terceirizar a sua vida devocional. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar. Coloque metas relacionadas a isso para o seu novo ano. Para que realmente essas 3 coisas façam parte do seu dia a dia. É o básico. Discípulo de Cristo, ora, jejum e lê a palavra. Segundo, tenha um discipulador. O melhor lugar para você ter um discipulador, para você encontrar alguém para te discipular, são as células. Se você ainda não faz parte de um G100, eu já expliquei o que é, caso você não lembre. Essa é uma meta para o seu 2022. Escolha um G100 para chamar de seu e frequente ele. Seja fiel a ele. Dentro da célula, você terá contato com pessoas mais maduras que podem te discipular, te ajudar a se aproximar de Jesus. Alguém com quem você pode conversar, confessar os seus pecados, pedir oração, ser desafiado e crescer. A maneira que as pessoas mais crescem dentro da igreja é na célula. Nós somos uma igreja em célula, tem igrejas que não funcionam dessa forma, mas dentro da nossa igreja, nós comprovamos isso. Quando a pessoa frequenta a célula, ela é discipulada, ela é desafiada, ela cresce. Em, às vezes, questão de 1 ano, a pessoa começa a frequentar a célula, e aí ela começa a servir na igreja, ela começa a exercer o chamado dela, ela começa a fazer coisas para Deus por conta desse processo de discipulado. 3, tenha um discípulo. Sempre terão pessoas que sabem mais do que você e pessoas que sabem menos do que você. Lá na sua célula, que você vai participar no ano de 2022, em nome de Jesus, amém? Vai ter uma pessoa que está começando agora, que acabou de se converter ou que nem se converteu ainda. Talvez essa pessoa seja alguém que você está tentando evangelizar, que você vai convidar para ir com você junto na célula. E essa pessoa, tenha pelo menos uma pessoa que você vai acompanhar ao longo desse ano. Que regularmente você vai estar próximo com o objetivo de ajudá-la na caminhada com Cristo. Você vai orar com ela, você talvez leia a Bíblia com ela, jejue com ela. Nós precisamos disso. Isso nos impulsiona. Você se compromete a colocar essas 3 coisas em prática? Fala aí, gente. Amém. Deus ouviu, hein? Não é comigo que vocês estão se comprometendo, não. É com Jesus. E